A pessoa tímida está sempre muito crítica em relação a si mesma e também se preocupa muito com o que os outros vão pensar, se preocupa com a opinião dos outros. E isso é possível de ser mudado. Fique aqui e você vai ver como que a gente pode chegar a uma mudança e a uma melhor qualidade de vida. Gente, esse tema, timidez, é bastante intrigante e tem muitas coisas que a gente precisa ver a respeito. Mas antes disso, eu quero te pedir o seguinte: inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito, você vai me ajudar muito se inscrevendo. Sabe por quê? Porque eu vou poder me dedicar cada vez mais a gravar vídeos melhores, de forma melhor, com melhores equipamentos. Então eu conto com a sua ajuda para que esse canal cresça e que a gente se torne uma grande comunidade, uma grande família, sempre pensando o quê? Em como a gente pode entender melhor e dominar melhor a nossa mente. É preciso que as pessoas entendam que a timidez é um jeito, é uma forma de ser. A pessoa é assim. E ficar lutando contra isso é muito desgastante. É uma energia que a pessoa gasta para quê? Para mudar uma forma que ela tem, uma forma que é intrínseca a ela de ser, em busca de algo que não faz parte da pessoa. Então, a pessoa tímida, é claro que ela pode melhorar a timidez, é claro que se ela quiser, é possível sim ela se melhorar, conseguir se relacionar melhor com os outros. Mas antes de tudo é preciso que a gente saiba, a timidez não é uma doença, a timidez é uma forma de ser. E todos nós somos pessoas diferentes umas das outras, porque depende muito, a nossa personalidade, a gente já viu isso aqui no canal, a nossa personalidade depende muito das nossas experiências, da nossa forma de ser, mas enfim, vamos falar melhor sobre a timidez um pouco mais adiante. Mas antes, eu quero falar sobre uma outra forma de timidez para ficar bem diferenciado, para que a gente saiba exatamente diferenciar. Existem dois tipos de timidez, digamos assim. A timidez propriamente dita, que é essa que a pessoa é a sua forma de ser, a pessoa tem uma forma de ser, mas tem também uma timidez chamada de fobia social. Aí, nesse caso, é uma timidez chamada de timidez patológica. Por quê? Porque é uma timidez que interfere muito na vida da pessoa, fazendo com que essa pessoa tenha prejuízos sociais, profissionais, prejuízos psicológicos, e aí é preciso uma intervenção de um médico, é preciso medicação muitas vezes, porque essa timidez exacerbada, exagerada, a base dessa timidez é a ansiedade, e essa ansiedade precisa ser trabalhada. Quando é que a gente sabe que a timidez já não é mais uma timidez comum e passou a ser, e é uma fobia social? Pode até ser que ela nem passou a ser, ela sempre foi uma fobia social. Quando é que a gente sabe isso? É quando a pessoa passa a ter, inclusive, sintomas físicos. Por exemplo, ela tem que se apresentar em público, então ela tem diarreia, dor de barriga, dores de cabeça horríveis. A pessoa tem uma insônia na véspera, que ela não consegue relaxar, dormir de jeito nenhum, na véspera de uma apresentação, na véspera de algum momento novo em que ela vai ter que se apresentar. Por exemplo, numa faculdade, ela tem que apresentar um trabalho e aí ela simplesmente paralisa, ela começa a tremer, começa a passar muito mal, tontura, enjoo. Então, aí nesse caso, não se trata de uma simples timidez, mas de uma fobia social e que requer um tratamento
Sim, porque aí já é patológico. A pessoa não consegue assumir um emprego, terminar um curso superior, não consegue se apresentar para uma entrevista de emprego também, e isso tudo causa prejuízos grandes à sua vida. Mas tem tratamento, é importante saber que sim, tem tratamento, mas é preciso que a pessoa procure ajuda, sob pena dela ter uma qualidade de vida muito ruim se ela continuar com essas características do adoecimento, da fobia social. Voltando para a timidez mesmo, a timidez em níveis aceitáveis, digamos assim. Essa timidez, ela surge, não é do nada, como nada surge do nada. A timidez, ela tem também uma causa genética. Normalmente, pessoas, filhas de pais tímidos, são tímidas, por quê? Até porque elas foram criadas num ambiente mais fechado, mais comedido. Então, essa pessoa, para ela ser tímida, muitas vezes estão envolvidas causas multifatoriais. Genética, a forma como ela foi criada, ou seja, o ambiente, o lado psicológico, como ela desenvolve o seu psicológico frente às suas experiências de vida. Então, tudo isso pode formar, assim, digamos assim, um todo que irá definir se a pessoa é ou não tímida. Agora, também é hora da gente diferenciar a pessoa tímida da pessoa introvertida. A diferença, basicamente, a pessoa tímida, ela quer se relacionar socialmente, ela quer ter amigos, ela quer sair, ela quer fazer parte da vida social, mas ela tem medo, aquele medo que eu falei lá no começo, medo de como as pessoas vão reagir, o que as pessoas vão pensar dela no momento em que ela interage. Já a pessoa introvertida é diferente. Ela tem condições de se apresentar socialmente sem problema nenhum, porque a pessoa introvertida, ela não se preocupa se o que a outra pessoa vai pensar. Ela não está preocupada com o que as pessoas vão achar dela. A pessoa introvertida, ela apenas não se relaciona socialmente porque ela não quer, porque ela quer se manter mais afastada, ela gosta de viver mais sozinha, com suas coisas, com o seu mundo, o seu mundinho ali particular. E quando ela quer se relacionar com alguém, ir a uma festa e tal, ela vai e enfrenta tudo aquilo normalmente, sem nenhum sintoma, ela não sua, ela não fica nervosa, ela não, digamos assim, ela não fica corada, com vergonha, não, nada disso. Porque ela tem facilidade, sim, para se comunicar. Ela não se comunica porque ela não quer. Também aí é uma forma dela ser. E não é nada patológico, apenas ela não quer manter um relacionamento mais sociável com as outras pessoas. Uma coisa importante e que a gente deve evitar sempre: uma pessoa tímida não é uma pessoa antissocial. Veja bem, uma pessoa antissocial está ligada a um problema muito mais sério, que é uma pessoa psicopata. E a gente sabe que a psicopatia é uma coisa que foge a todos os padrões de aceitação, digamos assim, de normalidade, né? Uma pessoa psicopata, ela não tem sentimentos, ela é uma pessoa fria, ela é uma pessoa calculista, ela age direcionada apenas aos seus interesses, ela é incapaz de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Essa é a pessoa antissocial ou psicopata. Agora, a pessoa tímida não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com antissocial. É por isso que é importante, porque algumas pessoas confundem. Fulano é tímido, fulano é antissocial, mas não tem nada a ver com antissocial, tá?
Antissocial é uma pessoa que tem uma personalidade psicopata. Então vamos lá, a pessoa tímida, ela é uma pessoa que se preocupa muito com a opinião dos outros, ela tem medo de se apresentar mal, ela tem medo do julgamento das outras pessoas, ela mesma é uma pessoa muito crítica de si mesma. Então é preciso que, para melhorar essa timidez, ela comece a pensar justamente isso. Por que que ela é tão crítica de si mesma? Por que que ela é um carrasco para si mesma? Não é? Então, ela deve lembrar o seguinte, que todas as pessoas erram, todas as pessoas passam pelos mesmos perrengues, falar em frente, falar a outras pessoas, falar em público, realmente não é uma coisa muito confortável, principalmente quando é assim uma primeira vez, quando você vai ser apresentada em um ambiente onde você não conhece ninguém, mas é preciso que a pessoa tímida, ela pare e pense o seguinte: eu estou julgando as outras pessoas? Eu estou pensando na vida desse ou daquele que está ali? Não. Então, as outras pessoas, da mesma forma, elas não vão estar nos julgando, elas não vão estar olhando para nós, elas não vão estar pensando, nossa, fulana tropeçou nas palavras, fulano falou de um jeito esquisito, torto, falou de uma forma feia, esquisita. Enfim, eu nem sei o que dizer e que adjetivo usar nesse sentido. Mas, assim, essa empatia que a pessoa tem em relação aos outros, os outros têm também em relação a ela. É preciso que a pessoa diminua essa autocrítica. E também, aí vale uma avaliação também. Se essa pessoa tímida não está sendo muito crítica também, não só em relação a ela, mas em relação às outras pessoas. Será? Será que é isso? Será que eu sou tão amedrontada em relação ao meu comportamento porque eu vivo criticando outros comportamentos, outras pessoas? Então, tudo isso tem que ser pensado. É preciso que a pessoa pare um pouco, analise, pense se ela está realmente aceitando as outras pessoas, porque pode estar aí também a chave dessa timidez. De qualquer forma, tenha sempre em mente, as outras pessoas estão vivendo a vida delas, elas não estão preocupadas olhando para nós ou pensando o que nós estamos fazendo. As outras pessoas estão lá no mundo delas, batalhando pela vida delas, assim como nós. Então pense sempre isso, toda vez que você se sentir cobrado, se sentir pressionado a ter que se apresentar socialmente, nem que seja para uma conversa breve com alguém que você não conhece, procure isso. Não se preocupar tanto com o que a outra pessoa vai pensar. E também tem um treinamento que é bom para fazer em casa sozinho, de frente ao espelho. Sentar de frente ao espelho e conversar, tentar se soltar, falar sobre sua vida, falar sobre as coisas que você faz. E isso é um treinamento, e quanto mais você fizer esse treinamento, mais você vai se sentir confortável em relação a essas situações novas que se apresentam todos os dias em sociedade. Então, treine, chegue em casa sozinho ali, ninguém está te olhando, você vai ter certeza que ninguém está te olhando, e aí você vai treinando isso. Outra coisa também que uma pessoa tímida pode fazer é ir tentando se socializar aos poucos, fazendo pequenos treinamentos. Por exemplo, na padaria, procure conversar um pouquinho com a atendente
tente falar alguma coisa ali relacionada àquele pão ou àquele produto que está ali no balcão, mas tente falar um pouquinho mais além do que você falaria, que seria só comprar o pão e ir embora. Fale alguma coisa, tente essas pequenas intervenções no comércio ou no dentista. Procure falar um pouco de você na sala de aula, procure conversar com as pessoas mais próximas. Não fuja totalmente desse contato social. Procure ir se desensibilizando, e à medida que você for conseguindo isso, você vai ver que vai ficando mais fácil você falar em público, você está em ambientes sociais. Tem uma coisa que muita gente ainda não sabe, mas é verdade sim. Os humoristas normalmente são pessoas tímidas. E por quê? Porque são pessoas que se preocupam justamente com a opinião dos outros, com o que os outros vão falar acerca deles mesmos. Então, eles procuram, com as piadas, com as situações engraçadas, fazer com que as pessoas sorriam. E aí elas se sentem de uma forma boa correspondidas. Elas percebem que estão agradando através do sorriso das outras pessoas. Então elas se forçam mesmo a estarem ali, a falarem, enfrentar plateias, falando justamente aquilo que vai trazer alegria para as pessoas, leveza, e aí eles vão se soltando através dessa profissão. Quem diria? Justamente enfrentando plateias, que é o que o tímido mais quer fugir na vida. É incrível. Bem, é isso. Em relação à timidez, a gente tem que realmente tentar pensar que as outras pessoas não são tão críticas, que as outras pessoas são empáticas e que elas vão nos receber com consideração, com apoio, e isso é que é importante, a gente ter isso sempre em mente, para que a gente possa se desenvolver nos ambientes sociais. Então, se você tem timidez, se você é uma pessoa tímida, procure muito tentar se inserir realmente nesses ambientes os quais não lhes são confortáveis. Por quê? Porque isso vai acabar te trazendo uma melhor qualidade de vida. Você vai poder se soltar mais, você vai poder frequentar com mais tranquilidade esses lugares que, quem sabe, talvez você nem frequente, talvez evite ir. E também no trabalho, em todas as relações, nas relações românticas, nos namoros, na paquera, conversar com outras pessoas. Se você conseguir diminuir essa timidez, isso só vai te trazer benefícios. Então é importante tentar sim, tentar, porque são grandes as possibilidades de você passar a ter uma vida muito mais prazerosa e muito mais feliz. Tá certo? Para mim é uma alegria você estar aqui. E você gostou de estar aqui? Se gostou, dá um joinha, dê um joinha nesse vídeo, recomende para os seus amigos, compartilhe esse vídeo entre as pessoas que você conhece. Não precisa nem ser tímida, pode ser uma pessoa totalmente extrovertida, mas compartilhe também, tá certo? Muito obrigada, um beijo, ótima semana, fique com Deus e até a próxima.